Bom dia, boa tarde ou boa noite, professores de educação especial. Tudo bem? Meu nome é Gilson, eu estou PCNP de Tecnologia aqui da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E hoje, aproveitando aqui o ensejo, nós vamos falar um pouco sobre a lista de presença para vocês poderem preencher e como preencher. Bom? Então aqui eu vou passar algumas orientações. Caso você venha a lecionar ou participar de uma outra função, na escola, não há necessidade de você preencher mais de uma vez para o mesmo ATPC. Então, se você leciona em duas escolas, preencha apenas uma vez. Esta lista de presença é para que nós, PCNPs, possamos registrar no CAD de formação, tá bom? Então, vamos lá. Me deparei aqui, então, com a ATPC, e esse ATPC ele tem um título, tá bom? A gente vai precisar desse título para poder realizar a lista de presença. Então vamos lá. Aqui na tela, que eu estou projetando aqui para vocês, nós temos aqui o título do ATPC. ATPC 033-2021, Educação Especial. Tá bom? Onde que eu encontro a lista de presença, Gilson? Na hora que você rolar aqui um pouquinho mais para baixo, vai ter aqui a descrição, onde vai estar os arquivos, tudo relacionado, né? Vai aparecer uma palavrinha assim, saber mais, né? Procure mais. Aqui, lista de presença. Eu clico nesse link, ou se preferir, eu vou deixar um QR Code aqui na tela, e com esse QR Code você vai apontar a câmera do seu celular, ativa a câmera do celular e posicione o QR Code, onde eu vou estar colocando aqui na tela para vocês. Quando vocês clicarem, automaticamente vai aparecer para que vocês sejam direcionados para o local do preenchimento. Basta clicar e aí você vai ser direcionado para o link para poder responder a lista de presença, tá bom? Mas se você tiver pelo computador, vamos lá que eu vou te mostrar por aqui. Então, você clica no link e aí automaticamente já vai abrir uma outra aba para você. Lista de presença do DERCO, né? E aqui eu vou preencher. Eu preciso me atentar ao que? Os itens obrigatórios, tá bom? A gente precisa que tenha o seu e-mail. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail institucional.gov.br. E aqui, qual é o título do vídeo? Ixi, eu não lembro mais. Mas tem aqui, Educação Especial. Caso eu tenha dificuldade, pois nesse dia que você vai estar preenchendo, vai haver mais ATPC acontecendo na diretoria de ensino. Então vocês retornam ao vídeo e aqui vai estar, olha só, o ATPC 033. Então eu venho aqui na lista de presença novamente e marco a opção do vídeo que eu estou assistindo. Aqui eu vou colocar a minha unidade escolar, tá? Então eu coloquei aqui uma aleatória. Em que segmento que eu atuo? Anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, ou de anos finais? Tá bom? Eu vou colocar anos finais e vou para a próxima página do meu questionário. Que área que eu atuo? Eu não atuo em nenhuma das áreas que tem aí. Eu atuo em educação especial. Então eu clico em educação especial, coloco meu nome completo, tá bom? O RG. Eu coloco o RG, avaliação da TPC. Esta avaliação não é obrigatória, tá? É só para que nós tenhamos assim um feedback do que estamos propondo a vocês. Então vocês, se quiserem preencher, podem preencher sobre o conteúdo do ATPC e a qualidade do vídeo. Então a gente sugere que você responda esse questionário ao final de você assistir ao ATPC, tá bom? Aqui, caso queira, também não é um item obrigatório, é colocar os comentários, as dúvidas, sugestões, tá bom? Então eu fico por aqui, basta clicar em enviar e a resposta foi enviada. Então eu fico por aqui e deixo vocês aí com o ATPC de Educação Especial. Até mais! Olá, tudo bem com vocês? Bom, então hoje a gente vai começar uma jornada aí da gravação dos ATPCs exclusivo para os professores do AE, né, das salas de recurso, atendendo aí toda a demanda de vocês,
Era um pedido já desde o ano passado, então a gente resolveu juntos acatar e a gente fazer TPCs exclusivamente para vocês, tá? Essa semana nós vamos ter 2 ATPCs que estão lá no nosso canal. Aí na introdução, o Gilson, que é PCNP de Tecnologia, deixou o tutorial para a lista de presença. Então, vocês preencham direitinho, sigam as instruções dele. Não precisa fazer a lista de presença logo no início do vídeo. Vocês podem, depois que assistir, preencher. E é isso aí, né, gente? Então, tem muito professor novo e eu resolvi, né? Eu pensei na gente ter uma conversa sobre a nossa resolução. Mas, para quem não conhece, temos muitos professores novos. Essa equipe que está projetado na tela aí é a equipe de educação especial, formada por 6 supervisores, né? Os 2 supervisores, o José Carlos Alves e a Maria da Silva Galvão, são supervisores responsáveis pela parte pedagógica. O supervisor José Carlos Ribeiro e o Wagner são supervisores responsáveis pela parte legal. E a Gislene e o professor Admir são os supervisores responsáveis pela atribuição de aulas da educação especial. Núcleo pedagógico, né? Sou eu e a Ivânia trabalhando junto comigo. Para quem não me conhece, só me conhece pelo telefone, pelas mensagens. Meu nome é Edilane. E vamos lá trabalhar, né? Nossa dirigente regional de ensino é a professora Rosenilda, nossa grande apoiadora aqui na educação especial. Então vamos lá para a gente dar uma olhadinha na nossa pauta, tá? Eu gostaria de estar falando um pouquinho com vocês sobre as nomenclaturas acerca da educação especial. Por quê? Eu acho que vocês são os nossos grandes braços apoiadores aqui na diretoria de ensino, né? E a gente recebe muitas dúvidas ou questionamentos acerca do fluxo normal do público-alvo da educação especial e quando a gente recebe essas ligações ou essas dúvidas, os áudios, enfim, eu percebo que existem muitas dúvidas com relação à nomenclatura, né? Como que a gente chama cada uma das coisas. E precisamos aprender, né? E não também, às vezes, escuto do próprio professor do AEE, né, da sala de recursos, algumas colocações, algumas terminologias que não são mais usadas, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho para isso. E depois a gente vai tratar, né, de um dos nossos documentos legais. Nós temos 2 referências legais, né, do atendimento dos nossos alunos da educação especial. As nossas referências legais é a nossa resolução, que é ela que eu gostaria da gente estar olhando com um pouquinho mais de delicadeza, né? Porque ela é o que pauta todo o trabalho da sala de recursos e da sala regular com relação ao público-alvo da educação especial. E as instruções da CEGEB, que nós vamos deixar, talvez, para um outro momento, tá? Então, vamos começar aí a nossa conversinha, nossa TPC. Com relação às nomenclaturas, tá? A gente escuta algumas coisas, onde existe a referência aí da sala de recursos, né? De classe especial, de sala especial, sala de inclusão, e isso não existe, né? Porque a gente parte de um pressuposto aí que inclusão é de todos, né? Escola inclusiva é uma escola para todos e todos também são os alunos público-alvo da educação especial. Então, falar, né, da sala de recursos
Sala de recursos, ok. Mas o termo que é usado na resolução 68, que é essa que vigora para a gente, é o atendimento educacional especializado, que a gente chama ele de AE, né? Então, quando a gente ouve AE, é o atendimento educacional especializado. Mas falar de sala de recursos também não está errado, tá bom? E outras nomenclaturas, né, que a gente vê muito trato disso daí quando alguém se refere aos nossos alunos, né, os alunos público-alvo da educação especial, como o aluno de inclusão, o aluno portador de deficiência, o aluno com necessidades educacionais especiais. Esses termos, eles caíram em desuso, né? Porque quando surgem nomenclaturas novas, elas vêm para justificar e sobrepor aquela linha ultrapassada de pensamento. Quem é o aluno de inclusão? Não existe o aluno com deficiência não é aluno de inclusão, né? Inclusão é de todos, né? Nós temos alunos com deficiência, nós temos a diversidade sexual, diversidade de raça, de gênero, enfim. Então, assim, inclusão é para todos, tá? Então, a gente não... Os termos corretos são esses que estão aí na tela, né? Aluno, pessoa, criança com deficiência. Né? Deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física, aluno, pessoa, criança surda, né? Ligado mais, aí, a gente falando um pouquinho mais sobre a surdez com identidade, tá? Aluno cego, criança cega, pessoa cega, pessoa com transtorno do espectro autista, aluno com TEA, criança com TEA, com transtorno do espectro autista e aluno ou pessoa ou criança com altas habilidades de superdotação, tá? Então, não tem nada de pejorativo a gente usar essas palavras e vocês precisam sim estar difundindo essa cultura da educação especial quando a gente ouve, né, essas coisas, esses termos aí que não estão corretos, tá? Não é ofensivo falar que a pessoa tem deficiência, muito pelo contrário, né? Se a gente olhar aí para trás um pouquinho, a gente vai ver que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Não tem nada de ruim nisso. Então, vamos lá. Falei lá na nossa introdução, né, que nós temos duas referências legais de trabalho da sala de recursos, no AEE. A gente se pauta em dois referenciais legais. Uma é a Resolução 68, né? Que é o que a gente usa, é o que está vigorando, que dispõe sobre atendimento educacional de alunos público-alvo da educação especial na rede estadual de ensino. E as instruções da CEGEB, né? Tanto uma como outra, elas não são atuais, né? 2017, quantas coisas aconteceram na secretaria, né? Instrução da CEGEB, então, nem se fale. Mas eu gostaria, principalmente para os novos, de fazer uma linha histórica com relação aos últimos anos, né, da educação especial. Vocês veem, aí olham pela data, né, que foi em dezembro de 2017 saiu nossa resolução, que está muito distante das instruções da CEGEB. Antes dessa resolução 68, nós tivemos a resolução 61. A resolução 61, ela saiu em dezembro de 2014.
E em janeiro saíram as instruções. Então elas saíram, quando as instruções saíram, elas saíram muito casadinhas com aquilo que falava a resolução 61, né? E continuamos usando as instruções da CEGEB, né? Só que saiu uma resolução nova. Então, quando a gente vai agora, né, que a gente vai estudar um pouquinho, olhar um pouquinho para a resolução 68, a gente vai ver que tem alguns serviços, tem algumas coisas que mudaram. Então, mesmo a gente tendo que usar essa resolução, esse instrumento da CEGEB, a gente precisa fazer algumas adaptações que não fujam, adaptações muito simples, que não fujam a esses instrumentos legais, tá? A resolução ela é única, então ela saiu em 2017, né? Dezembro de 2017, é ela que a gente trabalha, é em cima dela que funciona o atendimento educacional especializado e a gente vai estudar. As instruções da CEGEB, que é aí de janeiro de 2015, ela é dividida em vários bloquinhos, tá? Uma, CEGEB era uma sigla, né, Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, que não existe mais. Hoje nós estamos sob a COPED, né, a Coordenadoria Pedagógica. Então, esse órgão, a gente usa o nome dele ainda, mas ele não existe mais, tá? Essa sigla não existe mais. Então, como eu estava falando, as instruções da CEGEB, elas são divididas em bloquinhos. Então, tem a instrução para deficiência intelectual, instrução para deficiência auditiva, instrução para deficiência visual, para deficiência física, instrução para o transtorno do espectro autista, instrução para altas habilidades de superdotação. Por que ele é tão divididinho assim? A gente vai ver mais para frente, mas a Secretaria Estadual, a sala de recursos dela, ela não trabalha no mesmo formato que o MEC coloca o AEE, né? Salas de recursos multifuncionais, onde um único professor trabalha com todas as deficiências, tá? A gente tem concurso público, né? Faz tempo que não tem, mas o professor ele presta o concurso na área da deficiência, então é por isso que tudo é dividido. Quando a gente olha para uma instrução, deficiência intelectual, eu tenho todo o trabalho sobre a deficiência intelectual, sobre a terminalidade, sobre matrícula, que a gente pode ver mais para frente, mas tem os seus anexos específicos, né? Anexo 1, anexo 2, anexo 3, que é a adaptação curricular, enfim. Já na deficiência auditiva e visual, os anexos eles são diferentes da deficiência intelectual, e assim por diante, tá, gente? Então, ele é dividido, a nossa sala de recursos, o espaço sim, que a gente vai olhar, é multifuncional, mas a deficiência não, tá bom? Cada área tem o seu bloquinho de instrução. Vamos lá. Então, aí, né, quando saiu a instrução, né, que dispõe sobre o atendimento do público-alvo da educação especial, aparece aí, né, o embasamento do fundamento da resolução, da onde que ela foi tirada, né, da onde, o que lá o governador, o secretário pensou na hora de construir junto com a equipe lá de São Paulo. Então, vamos lá. Ele fala do direito do aluno, né, essa educação de qualidade, a necessidade de garantir o atendimento educacional especializado, que é o AE, né, inclusivo, né, esse inclusivo quer dizer a garantia do atendimento educacional do AE, da sala de recursos,
dentro da escola que tem que ter essa cara de inclusiva, tá? O mais próximo que seja. Ele fala das normas, se embasa, né, nas normas constitucionais, né, em cima do Conselho Estadual de Educação, e também ele cita aí, né, a Lei 2.764 de 2012, que garante aí a proteção dos direitos da pessoa com um transtorno do espectro autista. Essa capa aí, né, essa primeira página, ela é introdutória à resolução, tá? Dos artigos. E a gente vai olhando, e assim, ó, gente, quando eu pensei em falar com vocês um pouquinho sobre a resolução, é porque a gente recebe perguntas recorrentes até de vocês mesmas, tá? Com relação às coisas, e elas estão todas aí, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar para quando surgirem alguns questionamentos da escola, a gente ter resposta. E as respostas para todas as nossas dúvidas estão na nossa resolução, né? É ela que pauta nosso trabalho. Eu queria tornar esse ATPC assim produtivo, né? E não muito cansativo, porque eu sei que ler é chato, mas eu vou procurando assim passar rápido pelos artigos e colocar aquilo que é mais importante para a gente, tá bom? Mas vou passar por toda a resolução. Então vamos lá. No artigo 1º da resolução, ela fala, né, de alguns termos que referenciam toda essa resolução. Então aí, né, para a gente saber, sala, o que é sala? Sempre que aparece sala na nossa resolução, está falando de espaço físico, né, para a realização de atividades pedagógicas. Sala de aula, sala regular, sala classe regular, sala de recursos, né? Então, a sala, quando fala da sala, é espaço físico, tá? Quando fala de sala de recursos, está falando de sala multifuncional, tá? Que não é atendimento multifuncional. Qual a diferença de uma coisa da outra? Atendimento multifuncional é aquele onde um professor atende todas as deficiências. A sala multifuncional, sala e espaço físico multifuncional. Então, é uma sala onde faz o atendimento, mas é por deficiência. A sala pode ser usada. A mesma sala que atende a criança com deficiência intelectual, ela pode atender a criança com autismo. A sala que atende deficiência auditiva junto com deficiência intelectual. Então, o espaço é comum, tá? O espaço físico comum. Turma, né? A turma da sala de recursos. Como é que é constituída a turma da nossa sala de recursos da secretaria, né? É um agrupamento de alunos, turma, assim como na classe, né? Na classe comum, a turma A, turma B. Turma é agrupamento de alunos, mas aí, com relação à educação especial, a turma, ela se refere à deficiência, é uma única área da deficiência. Então, eu tenho naquela turma só alunos com deficiência intelectual. Eu tenho naquela turma só alunos com autismo. É claro que a gente acaba tendo comorbidades e atendendo outras áreas, né, as comorbidades. A nossa resolução fala aí também da modalidade itinerante, né, que é o atendimento especializado, que não consegue abrir uma sala de recursos, por inviabilidade de espaço, de recursos, enfim. O professor se desloca, né, para aquela escola algumas vezes por semana para fazer o atendimento dos alunos da própria escola. Beleza? Então, vamos lá.
Aí continua, né? Educação exclusiva. É a continuação do artigo 1, tá? A educação especial exclusiva é quando a educação especial é substituída do regular, né? O aluno não frequenta mais o ensino regular e ele vai para a educação especial exclusiva. Isso quer dizer o quê? São o que a gente tem em Campinas, né? As instituições. Então lá, a Pestalozzi, a Tiquira, a APAE, a escola de educação especial exclusiva é quando o aluno sai da escola regular, inclusiva, e vai lá para a escola exclusiva. Inclusiva de todos, exclusiva é para aquele público que está nas instituições, tá? Nossa resolução também trata bastante aí da CRPE, que é a classe regida por professor especializado, né? A CRPE é exclusiva para os alunos da rede estadual de ensino também, mas a prática da CRPE é muito questionada, principalmente pelos teóricos aí de educação especial, né? Por quê? Porque dizem que é um retrocesso, né? Juntar os alunos da mesma deficiência numa única classe, né? Com um único professor, enfim. Ela é vista, sim, quando é falado de CRPE, como um retrocesso na educação. Aqui em Campinas, nós não temos mais essa classe, tá? Nós não temos mais, é a antiga classe especial. Nós não temos mais, nem na leste e nem na oeste. Eu não sei se vocês se lembram, né? Ou quem não lembra, a gente teve o CAP regional e o CAP acabou se juntando aí as equipes das diretorias. Quando eu entrei há 8 anos atrás não tinha, e tinha uma na leste que acabou fechando, tá? Então, mas ela é citada na nossa resolução, por isso que eu estou falando isso para vocês. Instituição especializada, né? Instituição especializada é a APAE, né? São instituições privadas que têm o termo de colaboração com a secretaria, né? Que é o caso das APAES, da Pestalozzi, e instituições privadas que têm convênio, como é o caso da Tiquira, que é um convênio custeado com verbas públicas, que não é termo de colaboração, é um convênio, tá bom? Também é falado bastante na nossa resolução sobre avaliação pedagógica. A avaliação pedagógica é uma avaliação realizada pelo professor especializado, tá? A gente só consegue orientar, planificar, dar apoio quando a gente avalia, né? A gente lá no ensino regular, o que a gente fala, né? A gente avalia o aluno para ver o que ele aprendeu. E na sala de recursos a gente avalia para saber o que é que ele aprendeu, para eu poder traçar aí planos para o atendimento dele no AEE. Tá bom? Vamos lá no artigo 2º. O artigo 2º fala de uma coisa muito simples, né? Muito que faz parte do nosso dia a dia, o direito à matrícula, né? Porque ninguém pode negar a matrícula em nenhuma das modalidades de ensino para o aluno público-alvo da educação especial, né? Os alunos com deficiência, com autismo, com altas habilidades, não pode negar a matrícula, né? Em qualquer modalidade de ensino. Eu acho que a gente não encontra muito esse problema, né? Mas esse olhar aí, principalmente para as escolas privadas, né? Que a gente sabe de um monte de história. E
Vamos lá no artigo 3º, que fala sobre o público-alvo da educação especial, que a gente já conversou sobre eles. Alunos com deficiência, alunos autistas e os alunos com altas habilidades de superdotação. Nós não temos a EE, nem para altas habilidades e superdotação. Aliás, temos uma carência muito grande de avaliação, né? De como avaliar, diz que é muito difícil avaliar a criança com altas habilidades. E não temos sala de recursos para deficiência física, né? Os deficientes físicos que têm associado a deficiência intelectual, eles estão sim na nossa sala de recursos, mas só para deficiente físico não. E a instituição aqui em Campinas que atende alunos, né, pessoas, crianças só com deficiência física é a Casa da Criança Paralítica. Toda criança que vai na Casa da Criança Paralítica, ela só tem a deficiência física, não tem comprometimento cognitivo, tá bom? Deixa eu só pontuar aí para vocês que geralmente a gente conversa muito sobre laudos, né? Que eu falo para vocês assim, ai gente, vocês mandam, Edi, dá uma olhada para mim, tal aluno, eu posso colocar na sala de recursos, né? Então, a gente olha lá, né, principalmente a deficiência intelectual, que todas as nossas escolas com sala de recursos, elas atendem o público, a área da deficiência intelectual, né? Olhar lá do F70 até o F70.1, é deficiente intelectual, né? Alguns médicos, porque laudo quem dá é médico, ele coloca lá o atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e coloca o F70, né? Que é deficiência intelectual leve. Então, assim, tem que olhar para essas coisas e muitas das coisas que eu aprendi com relação ao público-alvo da educação especial é olhar no Google, né? Tem coisa que a gente não sabe. Mas coloca lá, CID, F, né? Coloca o número lá. E a deficiência não tem tanto, né, gente? Mas eu acho que os transtornos, que a gente conhece muitos, perpassam aí pelo espectro do autismo e outros não, né? Então, é só olhar lá no Google e ver se tem alguma coisa do autismo. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno de aprendizagem. O transtorno opositor desafiador também, né? Então, tem CID para tudo, tá, gente? Acho que a gente já conversou sobre isso, mas que é público-alvo da educação especial não são todos os transtornos. Gostaria muito que fosse, porque eu acho que a gente daria mais assistência para os demais alunos que estão na escola, né? E a gente fica aí meio descoberto com relação a isso. Mas vamos passar adiante. Bom, aí continuando, né, ainda o artigo 3º fala da garantia do direito do atendimento educacional especializado e que ele acontece exclusivamente no contraturno do que o aluno está matriculado na classe comum, né, na classe regular. Às vezes, né, não tem espaço para abertura de sala de recurso. É por isso que o aluno vai ficar sem atendimento? Não. A gente tem também a itinerância, que a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, tá? A resolução perpassa. Então, ele só está falando aí no artigo 3º, que acho que é artigo... não sei como que chama esse Szinho em cima do outro. Não sei se é a linha, não tem, né? Mas eu esqueci, na verdade. Mas o que está dizendo aí? Que ou ele vai na itinerância,
que a gente tem que garantir para ele, né, está assegurado o direito do atendimento educacional especializado. Ou na sala de recursos, ou na itinerância, ou em instituições, como, por exemplo, né, os alunos que vão lá na DACAMP, com autismo. Né, ele já faz o AE lá na instituição. E é exclusivamente no contraturno. Ele não pode ter um atendimento, um AE, ou seja lá o que for, terapia ocupacional, psicólogo, não pode ser no mesmo turno da classe comum, tá? E aí no segundo, né, ainda no artigo 3º, que esse messezinho que eu esqueci, mas o aluno da educação especial, né, as pessoas precisam estar envolvidas com ele. Ele não é de responsabilidade só daquele professor que naquele ano pegou aquele aluno na sua turma, e nem responsabilidade só do professor da sala de recursos. É por isso que eu falo muito para vocês sobre as avaliações, né? A gente conversa muito sobre isso, que vocês não podem assumir a responsabilidade de estar avaliando alunos com dificuldade, com supostas, né? Com dificuldade de aprendizagem, com suposta, com hipótese de deficiência intelectual, né? Eu acho que apoiar é uma coisa, construir e dar dicas para um relatório é muito bom. O professor da sala de recursos, né, do AE, ele tem um vocabulário específico que ajuda na construção do relatório, mas se aquele aluno com dificuldade de aprendizagem, ele tem, você acha, né, passa, você conversa, né, você percebe que tem alguma coisa ali, eu acho que nada impede de estar sentando junto e construindo um relatório junto, que não precisa ser o anexo 1, tá? No caso da deficiência intelectual, né? Não precisa ser o anexo 1. Não assumam essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é do professor que está com o aluno lá todo dia na sala, né? As dificuldades que ele tem, o que é que ele apresenta, aonde você vê que é a fragilidade, é o professor da classe comum. Vocês podem ajudar a construir, mas não assumir essa responsabilidade de estar construindo um relatório para que seja encaminhado para a sala, para avaliação, né, para ser inserido lá na lista SOL, lá no sistema online, no posto de saúde, para ele ser avaliado, tá? Então, cada um com a sua especificidade. O professor da classe comum precisa do apoio de vocês, mas ele também tem a responsabilidade dele, beleza? Vamos lá. Aí fala, né, qual é a principal função, né, da sala de recursos. Vamos dar uma leidinha rapidinha nele, né, constitui conjunto de atividades, de recursos de acessibilidade, estratégias pedagógicas, eliminadoras de barreiras que possam impedir o desenvolvimento da aprendizagem e a plena participação da pessoa com deficiência e sua inserção social. Então, tem uma lei, né, a 13.000, que garante para o aluno tudo isso, e lá o atendimento educacional especializado, a sua principal função é diminuir essas barreiras, né, na aprendizagem, né, para que ele seja inserido socialmente de forma satisfatória. Lá na sala de recursos, né, vamos falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual, né? Eu acho que o principal objetivo da sala de recursos é trabalhar habilidades para que ele dê conta de estar lá inserido na sala e minimizar essas barreiras que ficam entre o que
o professor estabelece como meta para ele, né? Como expectativa. Eu quero que todos os alunos no final do primeiro bimestre saibam o seu nome, os alunos do primeiro aninho, né? E para este aluno, estamos falando de adaptação curricular, né? Mas que esse aluno com síndrome de Down, que ele consiga, no meio de 3 letras, ele destacar, pegar a letra inicial do seu nome, né? Eu vou trabalhar isso com ele lá na sala de recursos, posso até trabalhar em conjunto com o professor da sala regular, né? Professora do AEE, eu estou trabalhando o primeiro bimestre, minha expectativa é tal, eu queria que ele reconhecesse a letra do nome dele, né? Mas lá na sala de recursos, eu vou desenvolver, eu vou trabalhar com habilidades que favoreçam ele no aprendizado disso, né? Que é atenção, concentração, pareamento, e vou usar aí as minhas estratégias para minimizar o impacto dele, né? As diferenças que existem do aprendizado do aluno com deficiência e dos outros alunos, tá bom? Vamos lá, artigo 5º. Então aí fala, né? Eu tenho usado muito artigo 5º e artigo 6º, porque a gente tem aberto muitas salas de recurso. A nossa dirigente gosta de sala de recursos, eu também tenho meu olhar aí com relação à sala de recursos, e a gente esbarra em alguns problemas, né, de logística da secretaria, que me levam a acreditar que, se a secretaria não consegue dar conta de, por exemplo, levar um aluno com deficiência visual de um bairro distante para uma sala de recursos distante, então eu tenho que aproximar o serviço da escola do menino, né? Então, nós estamos ampliando aí as salas de recurso, né? A abertura de sala de recurso. Então, quando a escola pede para a gente, pedido de autorização para atendimento educacional especializado. Então, alguém pede. Quem é que vai pedir para a gente? O diretor da escola, né? A gente não consegue fazer nada na escola com uma gestão sem que ela queira abrir a sala de recursos. Então, vamos lá. Diz aí, né, no caso da deficiência intelectual, que precisa da avaliação pedagógica. A gente precisa comprovar a existência da demanda, né? Como que a gente comprova algumas deficiências, né? A avaliação pedagógica da deficiência intelectual, eu tenho montado as salas de recursos comprovando essa demanda desde o ano passado com os diagnósticos médicos, tá? E assim que a gente abre, a gente já pede a avaliação pedagógica, que é, no caso da deficiência intelectual, o anexo 1, tá? A construção do anexo 1. No caso de deficiência auditiva, física, visual, né, o autismo, o laudo médico. Eu gosto do laudo médico também para o deficiência intelectual, tenho comprovado as demandas assim. E a avaliação pedagógica também do aluno com altas habilidades e superdotação, né? Então, depois que a gente comprova a demanda, a gente, né, ali na região, eu tenho o nome de todos os alunos com deficiência da sede de todas as escolas. Então, eu olho lá, né, nós estamos na região do Campo Grande, né, ali no Campo Grande, onde fica próximo Cotomasse, ali. Eu vou olhar ali o que é que eu tenho ali.
né? Se tem demanda para mim. Diretora do Cotomar, quer abrir a sala de recursos. Vamos olhar, né? O que tem na volta ali, né? Tem demanda? Tem. Então, vamos lá. Vamos juntar e daí eu vou passar para o sexto aí como que a gente começa aí a abertura da sala de recursos, que eu acho que é muito interessante. Então, comprovada a demanda, a equipe de educação especial foi lá, olhou, tem espaço físico, é adequado, ou precisa de algumas adaptações, mas tem espaço, dá para a gente fazer o atendimento lá. Então, a gente pede que começa todo o processo. Tem demanda? Vamos lá na escola. Me dá o laudo de fulano, são esses alunos. Tem demanda? Tem. Né? Dá para a gente abrir uma turma com 2 alunos de manhã e uma turma com 5 alunos à tarde. Então, vamos abrir a sala de recursos. Por onde é que eu começo? Eu começo com a solicitação do diretor da unidade escolar, o diretor da escola. Ele vai mandar um ofício, né? Pedindo a abertura da sala de recursos na unidade escolar dele, né? Então ele coloca lá, eu quero abrir sala de recursos na área da deficiência intelectual, solicito, né, abertura para deficiência intelectual, tenho, sim, quanto que a gente falou? 7, né? 2 e 5. Tenho um número de alunos, para atendimento, 2 alunos para a turma da manhã, 5 alunos para a turma da tarde, juntando isso, né? Ela vai fazer uma planilha contendo o nome do aluno, né? Muitos diretores, quando a gente pede para eles olharem para o artigo e construírem, né? Eles já mandam desse jeito para a gente. O ofício e junto no ofício, dentro do ofício, já uma planilha contendo o nome do aluno, né? Uma tabelinha. RA, o ano e a série que ele está matriculado no regular, em que escola que ele está, porque o AEE, ele pode atender alunos de escolas do entorno, né? A itinerância não, é só alunos da escola, mas que a gente já vai olhar para aí, tá? E o número de alunos turnos a ser... Não, estou na planilha já. Ano sério, escola que ele está atendido, né? A ser atendido, nome numa planilha que pode ser no ofício, o nome com RA, série, escola de origem, né? Onde que ele está matriculado, a ser atendido, e os respectivos horários da sala de classe comum. Então, lá, quando eu olhar para essa planilha, eu vou ver os 5 da tarde, eles têm matrícula regular de manhã, né? Porque é exclusivamente no contraturno. Então, geralmente, as escolas já mandam desse jeito. O ofício, junto a essa planilha, dentro do mesmo ofício, e já anexam junto essa ficha a ficha do aluno. Olha lá, quando eu comecei a falar com vocês sobre algumas nomenclaturas, né? Aí na nossa resolução, eu fiz questão de copiar desse jeito, porque a gente não pode mexer na resolução. Ela fala aí, ó, no item 3, ficha do aluno obtida no sistema de cadastro de alunos, né? Com identificação das respectivas necessidades. Esse sistema de cadastro de alunos não existe mais, né? Hoje, o que a gente usa para captar informação de alunos? A SED, né? Secretaria Escolar Digital, tanto a nossa vida funcional como dos alunos, toda a demanda que a gente tem lá na SED. Então, sistema de cadastro de alunos não existe. Então, a gente não existe, mas não é por isso que a gente não tem informação, a gente busca lá na SED. Beleza? Entenderam? Vamos lá, continuando.
E daí são esse parecer aí do Centro de Informações, né, do CIE, eu trago aí para aqui na nossa diretoria, né, a pessoa responsável pelo CIE é a Denise, né, da matrícula, e ela faz lá na sede a indicação do espaço físico. Eu mostro para ela que tem demanda, né? Comprovo. Uma outra coisa que eu peço sempre, porque eu sei que eu vou precisar, o croquis do local onde sediará a sala de recursos. Então, eu vou lá na. Eu vou lá na. Quando eu vou lá na escola fazer a visita, eu já falo para a diretora, se você for abrir mesmo, tá comprovada a demanda, eu vou precisar de você, o ofício com os dados dos alunos. Se você for pegar alunos de outra escola, você precisa entrar em contato com a escola, falando, né, que vai abrir, enfim. E eu preciso do croquis da escola. O croquis nada mais é do que um mapinha, né? A gente monta às vezes só com pavimento, né? Onde a gente, no andar que a gente vai fazer a sala de recursos. E quando eu anexo para mandar para a Denise, né? Para a pessoa responsável aí pelo SI, que é a diretora do Centro de Informações Educacionais, eu já mando o croquis junto, assinalando onde que está. E a Denise sabe do que é que eu estou falando. Vai ser em tal sala. Daí ela sabe que era na sala onde antigamente era depósito, enfim, tá? E análise da demanda. Então eu levo para ela tudo junto, tá? Ela tira a indicação do espaço físico, junta com o croquis e eu mostro para ela a nossa demanda. Aí a gente tem os pareceres, né? Do supervisor da unidade escolar, da equipe de educação especial, sempre quem assina esse parecer, né? É um supervisor e um PCNP, e a diretora, a dirigente regional, ela faz a manifestação conclusiva, né, terminando, a gente com todos esses documentos, é esse processinho. Hoje não precisa mais ir para São Paulo, né? Esse processo ele fica na diretoria, ele é digitalizado e vai no sem papel para o CAP, tá? O CAP é um órgão central e para só comunicar, tá? É para eles tomarem ciência de que naquela unidade escolar, naquele mês, daquele ano, a gente abriu uma sala de recursos, tá bom? Vamos lá. Artigo 7º. Sobre quando não tem espaço para abertura de... quando não tem espaço para se abrir aí uma sala de recursos. Então, existe a possibilidade da escola abrir aí, colocar, né, numa sala de leitura, na sala de informática, na itinerância, né? É feito um projeto, então a escola justifica, faz um projeto com todas aquelas estruturas, justificando, né, que ela não tem espaço, mas que gostaria que os alunos da escola dela fossem atendidos, e ele segue essa mesma coisa, né? Então tem o projeto, o corpo, né, do projeto, com a ficha descritiva do aluno a ser atendido, total de alunos, justificativa, né, que faz parte tudo do corpo do projeto. O relatório pedagógico, a planilha do mesmo jeito, onde que vai ser atendido, se numa sala que é desocupada, uma sala de aula que não tem ocupação durante tal período,
parecer da supervisão da escola e o parecer da educação especial. Do mesmo jeito, tem a manifestação conclusiva da dirigente regional, do mesmo jeito que a sala de recursos, esse processinho é mandado para o CAP, no sem papel, só para ciência, tá? O registro do desempenho do aluno com deficiência, né, o aluno com autismo, ele é feito pelo professor especializado, né, e ele deverá refletir em relação ao planejado nas adaptações curriculares constantes na ficha de acompanhamento do aluno. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Esse registro do desempenho, né, eu não sei, mas eu acho que isso era um projeto da secretaria. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma ficha de acompanhamento de aluno, né, com relação ao desempenho dele, né? O que a gente usa? A gente usa o nosso PAI, que é o plano de atendimento. Aquilo que eu planejo, eu revejo lá no replanejamento, né? Aquilo que ele desenvolveu, se precisa ainda retomar aquilo, né? Então, eu acho que esse artigo 8º a gente pode ter o olhar, sim, né, fazer a evolução naquele nosso caderno de anotação mesmo. Eu não sei se a secretaria pensou, quando construiu essa resolução, né, em 2017, que essa ficha de acompanhamento do aluno, ela não está na instrução da CEGEB, aquela que a gente usa os anexos lá como referência, tá bom? Itinerância, né? As turmas do atendimento educacional especializado aí tanto em salas de recursos ou na modalidade de itinerância, só atende por área da deficiência. Então, para cada um dos atendimentos, ou sala de recursos, lembra das turmas que a gente falou? Ou do atendimento, ou na sala de recursos da itinerância, vale aí por deficiência, tá? Isso a gente já conhece, né? Então, vamos lá, no artigo 10 ele está falando o quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar de módulo de pessoal na unidade escolar. O que vem a ser isso? A escola, ela comporta um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico por segmento, né? Anos iniciais, anos finais. Se ele tiver, por exemplo, 12 salas, certo? A sala de recursos, e ou CRPE, ou a sala de recursos, ou itinerância, qualquer um deles, cada 3 turmas é uma classe. Então, eu tenho lá uma classe do primeiro ano, 2 de segundo, 3 de terceiro, certo? Para dar uma classe, precisa ter 3 turmas de sala de recursos, ou 3 classes de CRPE, ou 3 turmas de atendimento itinerante, tá? Então, cada 3 turmas, uma classe que vai aumentar lá no módulo. Então, assim, a escola tem, exemplo, tá, gente? Exemplo, até 12 salas, a escola tem diretor, vice-diretor e um coordenador para todas as turmas. Se eu tenho 13 salas, eu vou ter um coordenador a mais. Por exemplo, não sei se o número é esse, tá? Eu tenho 3 salas. 13, eu aumento um coordenador, né? E aí eu peço para abrir a sala de recursos, com um único interesse, aumentar o meu módulo, né? Então, eu abro 2 turmas de DI, uma turma de autismo, tenho 3 turmas, então eu aumento uma classe, né? Aumento um número, uma classe no módulo e passo a ter 13 turmas,
lá na sala, na escola toda, e ganho aí, consigo, né, um segundo coordenador, tá bom? Aí também fala que nós não temos muito isso, né? Que é do AE com funcionamento no período estendido, deverão ser obedecidas as prioridades, procedimentos definidos pela legislação pertinente que disciplina o respectivo programa ou projeto, né? Isso é assim, quando o aluno ele sai de manhã e continua no período da tarde, as 3 primeiras aulas aí, né? 2 primeiras aulas no atendimento na sala de recursos. Precisa ter uma legislação pertinente para que isso seja possível, tá bom? Que fala sobre que a implementação efetivada, né, da sala de recursos naquela unidade escolar precisa ter aquelas aulas atribuídas, tanto da sala de recursos, como do intérprete de Libras, como do professor instrutor mediador, o guia intérprete, tudo isso perpassa pela atribuição de aulas. Então, implementou a sala de recursos, recebi um aluno surdo que se comunica por Libras, recebi um aluno surdo cego, eu vou precisar de um profissional lá na minha escola. Então, eu vou olhar lá para a resolução que fala da atribuição de aulas, que a nossa resolução, ela também fala isso, tá, gente? Eu não quero entrar muito em questões assim muito específicas de atribuição de aulas, porque não é do domínio de PCNP, isso é coisa com o supervisor, todo mundo sabe que quando problema com a atribuição, passo logo para a supervisão, porque assumi uma responsabilidade muito grande e eu não posso me preocupar com isso, tá bom? Então, todos esses profissionais, tá? Quando implementa e precisa de um recurso pessoal, é atribuição de aulas com a resolução vigente, tá? Todo final de ano sai uma resolução, mexe alguma coisa, não mexe em outras. A gente também tem a nossa resolução, dentro da nossa resolução 68, né? A formação. Vamos passar, mas eu também não quero entrar em muitos detalhes com relação a isso, tá? Polêmico artigo 13, né? O artigo 13, ele fala que além dos docentes do artigo 12, que é aquele que a gente acabou de falar, do professor especializado, do professor de Libras, interlocutor de Libras e do guia intérprete, né, o mediador, instrutor mediador, existe, né, profissionais que apoiam as atividades escolares. Então, além de vocês, além do interlocutor de Libras, ainda tem profissionais. Quem seria, né? Cuidador? Sim, para alguns alunos é indispensável que ele esteja lá, né? Que o cuidador esteja dando apoio. Atividades escolares, se a gente olhar num geral, pode ser o cuidador, né? Mas se a gente olhar lá do lado bem específico, né, é um formador. Então é isso que eu falei para vocês lá naquele artigo que a gente olhou atrás. Eu não sei se a intenção em quem se embasou numa legislação, no Conselho Estadual de Educação, né, que pensou em fazer alguma coisa depois e acabou não fazendo, porque eu acho que esse artigo 13, conversei com o supervisor e a gente ficou pensando que ele é meio, né, são algumas brechas aí, enfim. Mas, como não cabe a gente avaliar, né, nós só somos professoras, então vamos lá. O artigo 14, ele fala do espaço multifuncional, né? Que as nossas salas de recurso, elas são
em espaço multifuncional, atendendo, pode ser atendido duas áreas da deficiência com turmas distintas, né? Então, um espaço físico atendendo deficiência intelectual e deficiência auditiva, tá? Vamos lá. Fala aí do caráter, as ações de caráter pedagógico complementar e suplementar. Vocês sabem a diferença de um e de outro? Então vamos lá. O caráter pedagógico complementar é aquele que complementa aquilo que o aluno não tem, né? O aluno com deficiência intelectual, né, ele sabe, né, ele dá conta de algumas coisas abaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar para que esse aluno, ele atenda, ele chegue, né? Eu vou completar da onde ele sabe até onde ele conseguir atingir, perpassando aí entre o que ele já dá conta e aquilo que os outros alunos dão conta, né? Então, eu vou caminhar o quanto mais próximo possível daquilo que eu quero que ele chegue, tá? Isso é complementar. Eu vou estar inserindo coisas para que ele chegue num piso, por exemplo, digamos assim, tá? Temos autistas com deficiência intelectual, temos autistas com comprometimento significativo que acaba, mesmo que ele não tenha deficiência intelectual, mas comprometendo sim a aprendizagem dele, ele precisa de um complemento, tá? Aquela ação de caráter suplementar, ela eu vou dar além daquilo que os alunos, que é a minha expectativa dos alunos. Então, a minha base são todos os alunos, né? Então, complementar, eu vou completar, e suplementar é além daquilo que eu dou, né? Então, tanto o aluno com deficiência intelectual, que eu tenho que adequar o currículo, complementando, né? Adequar, adaptar, flexibilizar, para que ele chegue, para que ele atinja o outro no caráter suplementar do aluno, com altas habilidades de superdotação, assim como autistas de alta funcionalidade, muito inteligentes. A gente precisa traçar ações de caráter suplementar. Suplementar além, tá bom? Então, essa é a diferença de um e de outro. As nossas salas de recursos, elas são formadas com turmas de até 7 alunos, da própria unidade escolar ou da rede estadual, né, que abrange a região. Nessas turmas, a gente tem que olhar muito para a gente não cometer falhas e perder as aulas, que a gente acabou chegando, fechar algumas turmas o ano passado por conta disso, que se eu tenho 2 turmas no período da manhã de deficiência intelectual, isso quer dizer que no período da manhã eu tenho atendido mais de 8 alunos, né? De que forma que eles vão estar distribuídos, esses 8 alunos, nessas 2 turmas? Não tem problema ser 4 em um, 4 em outro, 5 e 3, não tem problema, tá? O que não pode é ter 7 alunos, 3 em uma turma e 4 na outra. Isso não é 2 turmas, né? Isso não são 2 turmas, isso é só uma turma. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, né? A saída de um aluno pode fechar uma turma, né? Se eu tenho 8 alunos de manhã e tem 2 turmas, se um aluno sair, a minha turma fecha, né? Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, porque hora ou outra a gente acaba lá
fazendo alguns levantamentos e a gente acaba descobrindo algumas coisas, né? A escola fica muito chato, né, gente? E a gente, quando descobre, quando a gente sabe, a gente fecha mesmo, né? Vai lá no CI, que é o Centro de Informação Escolar, e pede para fechar a turma. Foi o que aconteceu com muitas escolas aí no final do ano, quando a gente foi fazer a demanda, né, sentar junto para construir a demanda para 2021, que a gente acabou vendo situações assim. Tinha 3 alunos no período da manhã com 2 turmas. Né? Não existe isso, só tem uma turma nessa escola. Ninguém faz milagre. Tá? Então fiquem atentas quando matricular algum aluno na turma de vocês, para vocês ver se foi matriculado mesmo, se ele está lá na sede, se aquela sua turma está completa, tá? Fiquem atentas a isso. Então fala das turmas, né? Não sei se é artigo. Não é artigo. E no item 2 fala do atendimento, como que ele é feito. Ele é feito, pode ser em grupo, pode ser individual. Quando o aluno vai para a sala de recursos, quando eu faço o horário dele para atender, eu tenho que atender no mínimo 2 aulas e no máximo 3 aulas. Então, o aluno ele não pode ir lá na escola e ter um único atendimento, tá? Então, são 2 aulas no mínimo e 3 no máximo. O que é que vai determinar se o atendimento vai ser em grupo, se vai ser individual, se eu vou dar 2 aulas para aquele aluno, se um dia eu vou atender ele em dupla, outro dia eu quero atender ele individual. O que vai determinar isso? O que vai determinar isso vai ser a sua indicação na avaliação pedagógica. Quem determina isso é o professor, tá? E os atendimentos, eu posso atender até 8 aulas por semana, tá? Então, ele pode ir. Precisa de muito apoio, tá muito defasado, né? Então, eu vou atender ele. Agora tá impossível, né, gente? Porque ninguém consegue atender 8 aulas semanais. Mas, quando a gente voltar, que tiver tudo ok, todo mundo lá na escola, todo mundo vacinado, né? A gente pode, sim, atender até 8 aulas semanais. 3 e 2, né? 3 individual e mais 5 em 2 dias, enfim, né? Então, 2 aulas no mínimo, 3 no máximo. E até 8 atendimentos semanais, tá? Itinerância tem aí, né? As suas especificidades. Também com ações complementar ou suplementar, que eu já expliquei essa diferença, né? Com turmas formadas de até 3 alunos, então não 7, e sim 3. Na itinerância, não atende alunos da região, é só da própria unidade escolar, e o atendimento, ele é de forma diferente, tá? Eu atendo, aí acho que nem falar, é do mesmo jeito, fala depois do horário, tá? Mas do mesmo jeito, de 2, no mínimo 2, no máximo 3 aulas semanais, diárias, e não pode ultrapassar 6, tá? Então, na sala de recursos, 8, o máximo é 8 semanal, e no atendimento na itinerância, 6 semanais, máximo, tá? Vamos lá que a gente tem outras coisas para ver. Eu quero ver se eu consigo olhar com vocês, pelo menos essa construção aí, tá? Então, vamos lá. Quando vocês pegam aula, cada turma tem 10 aulas, tá? Então, eu só peguei uma turminha esse ano. Então, eu tenho 10 aulas, né? Dessas 10 aulas que eu tenho,
8 eu faço atendimento na sala de recursos e separo lá no meu horário 2 aulas para eu ir fazer observação, acompanhamento dos alunos lá da sala regular, tá? Na itinerância, ele é um pouquinho diferente, tá? É isso que eu ia me adiantar e falar no slide anterior. Na itinerância, também são 10 aulas, só que eu só faço atendimento em 6 dessas aulas e 4 delas, porque são 10, né? Então 6 eu faço atendimento pedagógico especializado e 4 aulas eu faço acompanhamento e observação lá na sala regular, tá? Esse parágrafo único, ele tem as suas... Esse artigo 15, ele tem as suas especificidades aí também, tá? Que vem aí no artigo 6º, 16, que fala um pouquinho sobre quem é que faz esse disposto aí, como que a gente organiza esse artigo 15, né? Que fala, o atendimento da sala de recursos, ok, sem problema nenhum. Mas esse horário de observação e acompanhamento, né, que é usado para atender de fato o professor, né, ir lá conversar com o professor, olhar o que ele está propondo para o aluno, como que a gente organiza esse horário de observação e acompanhamento se o meu aluno não está lá, se eu acumulo, por exemplo, né? Então, preferencialmente, eu faço atendimento e observo o meu aluno. Então, a minha turma da manhã, os meus alunos da minha turma da manhã, eles estão na escola à tarde, né? Então, se eu tiver turma à tarde, no horário que eu indiquei, à tarde que eu vou fazer observação, eu vou lá na sala, né? Então, eu vou ver os meus alunos que fazem o atendimento comigo de manhã. Eles estão lá na escola regular, eles estão lá com os seus professores. Então, eu vou lá fazer o atendimento dele. Vou lá fazer observação, conversar com o professor, fazer orientação, porque lembrando que a nossa resolução fala da gente diminuir as barreiras, né? Da gente, esse rombo que fica aí do aluno. Agora, não dá, eu acumulo, isso é o ideal, tá, gente? A gente tem bastante professor que tem turmas de manhã e turmas à tarde. Quando não dá, geralmente a gente tem professor de manhã, 2 turmas de manhã, outro professor nas turmas à tarde, tá? Então, quem vai orientar, quem vai observar o professor do meu aluno que eu faço atendimento para ele, é a minha colega. Então, se minhas 2 turmas são no período da manhã e os meus alunos estão no regular à tarde, eu não estou à tarde na escola, né? Quem vai observar eles é a professora da sala de recursos à tarde, no horário dela de observação e acompanhamento, tá? Então, aí existe, né? É muito complicado, né? Vamos combinar esse negócio de sair sair da classe da minha escola, na escola onde é minha sede, para ir em outra escola. É complicado, eu entendo, mas nós temos muitas escolas que são grudadinhas uma na outra, né? E eu acho que vale a pena a gente sentar um pouquinho, ouvir as angústias do professor. Vocês conhecem as habilidades que o aluno tem, você sabe, põe o professor da classe comum em contato com o anexo, né? Com o anexo 1. Ele não vai ele não vai pedir para você fazer o anexo 3 lá, o registro de adaptação curricular, mas a gente, né, eu me incluo nisso,
A gente tem um olhar muito apurado com relação aos nossos alunos da educação especial. Não tem uma situação de aprendizagem que às vezes aqui no núcleo a gente discute, a gente converse, e que eu não consiga pensar numa possibilidade, né? As possibilidades, elas existem sim, né? Mas às vezes o professor precisa do apoio da gente. Eu acho que esse modelo, né, que a secretaria coloca, né, com muito ainda a ter que caminhar, mas eu acho que é uma mão de via para aquilo que a gente escuta, que a rede municipal de Campinas tem um professor em cada escola, né? Ainda não é de forma perfeita, mas eu acho que é um olhar para isso, né? Eu acho que isso faz a grande diferença. Ter um professor da educação especial na escola, eu acho que está perdendo a força daquilo de eu não quero mais não quero sala de recurso aqui na minha escola porque vai atrair, né? Não é. Todas as escolas que eu passo, que eu ofereço a abertura da sala de recurso, principalmente por ter essa visão macro, né, nessa região aqui tem 2 escolas cercadas por nada, né? Por uma comunidade que não tem atendimento especializado, eu procuro vender esse peixe nosso, né? Assim, é bom ter na escola, é um plus para a escola, né? Eu fiz o levantamento agora esse ano, nós não temos nenhuma escola sem aluno. Todas as nossas escolas têm alunos da educação especial, né? Em 85 das nossas 97 escolas, tem aluno autista. Pelo menos um aluno matriculado. Então, a gente está falando de números gigantescos aí, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Deixa eu ver se já vai para o 17. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho, a gente parar aí no 16, né? Nesse artigo 16, que a gente fala um pouquinho sobre a ordem de prioridade da observação e acompanhamento, que fala lá, né, que está no artigo 15, e deixar aí para a gente repensar com relação a isso, né? O que a gente pode fazer para a gente minimizar realmente as barreiras que estão entre todos os alunos da rede e os alunos público-alvo da educação especial, né? E vamos desmistificar algumas coisas de que esses alunos atrapalham, que esses alunos, né? Vamos levar essa mensagem inclusiva que a gente está tão acostumado, né? A gente está tão que faz tanto parte do vocabulário da gente, do dia a dia, foi uma escolha, né? Estar aí na sala de recurso é uma oportunidade que vocês têm de transformar realmente, né? Eu acho que principalmente quando a gente termina nesse artigo 16, né? Conclui, porque a nossa resolução vai até o artigo 24, 25? 20, acho que 24. A gente deixa o nosso professor um pouquinho mais tranquilo, né? Acho que faz parte do nosso caminho. Eu, pelo menos, por onde eu passo, por onde eu procuro estar, eu procuro desmistificar essa questão do ruim, do não dar certo, de que eu não tenho espaço, né? Eu vasculho, eu vou lá, eu procuro, e é isso, né, gente? Não esqueçam da lista de presença que o Gilson ensinou vocês. Espero que vocês estejam, para quem recebeu, aproveitando a verba federal que vocês receberam. Fiquem muito contentes. E se tiver coisa antiga, assim, vocês vão comprar tudo novo. Não esqueçam da gente. Não são todas as escolas que receberam a verba. Alguns diretores entraram em contato comigo. Mas é isso, tá, gente? Espero que a gente esteja muito, muito em breve juntos. Muito difícil, né? Essa educação remota. Estamos aprendendo, mas
Logo todo mundo vai estar vacinado e a gente está todo mundo nas escolas. Um beijo, um abraço, cheio de saudade de vocês. Muita saudade, tá bom? Boa semana.